Olá, meu nome é Jaqueline Lima, eu sou escritora da Caravana e vim participar da FLIOP, da Feira Literária, para debater temas muito importantes para nós escritores. Eu sou escritora em Belo Horizonte, aí o livro que eu editei na Caravana foi Cartas para Mulheres Incríveis e fui agora com a Caravana Buenos Aires editar na Argentina. Eu comecei a ideia desse livro quando eu entrei na comunidade da escrita afetuosa, da escritora Nolanda, jornalista, e a Nolanda é nossa mentora nesse processo de desenvolver a nossa escrita. E aí, com os vários encontros que a gente tinha, mulheres do Brasil todo, escritoras de todo o Brasil, fui criando a ideia do livro. Eu fui escrevendo cartas. Eu já escrevi algumas cartas para minhas irmãs, para minhas amigas, e fui escrevendo cartas para escritoras que eu não conhecia. E aí foi formando esse corpo, né, esse conjunto de cartas, e elas me deram a ideia, por que não fazer um livro só de cartas, inspiradas nessas mulheres que você gosta, que fazem parte da sua vida de alguma forma. E aí foi surgindo o Cartas para Mulheres Incríveis, que eu tive o grande prazer de estar aí pela Caravana. E hoje é um livro que me leva para vários lugares. Assim, são cartas que várias mulheres que leem enxergam como se fosse escrita para elas. Assim, essa foi a ideia. Então, eu escrevi essas cartas, primeiro comecei escrevendo essas cartas para minha família, para minhas irmãs, para minhas tias. Eram cartas enviadas ao aniversário, na comemoração de alguma conquista ou na perda de algo muito representativo. Então, eram cartas que eu enviava. E outras cartas eu fui escrevendo para mulheres que eu gostaria de ter conhecido ou que vou conhecer, né? São escritoras ainda contemporâneas. Mas tem assim uma carta para Frida Kahlo, uma carta para Pagu, uma carta para Coco Chanel, que são mulheres admiráveis nos seus tempos. E aí eu fui escrevendo como se fosse uma conversa com essa mulher, né? Então, como se fosse uma homenagem. Eu escrevia no dia do aniversário dela e mandava como se ela fosse receber aquela carta. E outras foram enviadas de verdade e uma delas foi respondida. Eu recebi um vídeo da Irina, uma croata, que quando começou a guerra na Croácia, a casa dela foi toda invadida e o vídeo dela viralizou. Ela era pianista e o piano ficou cheio de destroços e ela limpou os destroços e tocou um Chopin violentamente, assim. Então eu escrevi uma carta para ela falando daquela dor e eu mandei para o Facebook e ela respondeu a carta. Então foi muito legal e muito emocionante, assim. Então são cartas realmente que emocionam. Belo Horizonte, 18 de outubro de 2023. Prezada Carla, tenho uma admiração profunda pelos seus trabalhos, tanto de publicitária quanto de escritora. Acompanho sua trajetória literária há muito tempo. Estou feliz por você ter alcançado o sucesso merecido. Sua escrita é profunda e tocante. Nos faz refletir sobre as várias faces que os seres humanos podem apresentar. Nos faz pensar em como podemos ser cruéis, vulneráveis e fracos, mas acima de tudo, como podemos ser generosos, amorosos e sim, podemos ser felizes. Quando eu criei o livro, algumas leitoras críticas me deram a ideia de misturar as cartas. Eu fui fazendo com que elas viessem primeiro as cartas mais robustas, mais tristes, mais densas, mais fortes, mais emocionantes. E aí depois eu fui colocando cartas mais alegres, depois cartas mais de esperança. Então os temas são variados de acordo com aquela mulher para quem eu escrevo, assim. E o tema, às vezes foi uma carta de aniversário, às vezes foi a comemoração de uma conquista, às vezes foi um abraço de uma perda. Então depende da época que a carta foi enviada e o porquê a carta foi enviada. Então tem cartas mais densas, mais fortes e cartas mais leves, mais alegres, mais divertidas. Os principais prêmios. Hoje, para nós mulheres, a nossa escrita ainda é apagada, né? A gente não tem uma relevância no cenário literário brasileiro como os homens.
isso não é machismo, não é feminismo, é só um fato, né? Que vai mudar, mas ainda não mudou. Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu fui criada numa cidade bem pequena, na Grande BH, que chama Itaguara. E Itaguara foi a única cidade que o Guimarães Rosa foi médico. A Vilma Guimarães Rosa, filha dele, nasceu lá. Isso pra gente era grande orgulho, assim. E eu tenho uma tia que faleceu ano passado, vai fazer um ano. A minha tia era professora literária, de literatura, né? E escritora, ela era cronista, tem 6 obras editadas. E a minha tia me incentivava muito, assim, como eu gostava de escrever, ela me colocava em alguns concursos literários locais, quando eu era criança, adolescente. Então eu ganhei alguns concursos de poesia. Então já vinha dessa época, né? Eu sempre escrevi muito e sempre escrevi legal, assim. Só que precisava aprimorar para realmente virar escritora. E aí eu pude perceber que, né, em 2020, quando eu retomei os meus estudos, eu pude perceber que eu podia sim ser escritora, me preparar e me especializar para realmente fazer textos legais e conseguir editar os meus livros.